inferno é para onde as almas pecadoras vão. Se não pararmos de insultar Deus... Boa noite, senhores, boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu sou Eduardo, cofundador da comunidade. A partir de agora, em algumas formações, tanto eu quanto o Sr. Lucas, que é vice-moderador, a gente vai estar apresentando alguns temas e vamos estar discutindo para formações, tanto dos membros quanto daqueles que participam e que acompanham nosso canal. Hoje o tema proposto pelo nosso fundador é sobre o inferno. Então eu fiquei encarregado de trazer um pouco do que eu aprendi, do que eu consegui absorver. Vou usar como base da formação o Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Ela teve uma visão com o arcanjo Rafael, e o arcanjo levou ela até o inferno e mostrou para ela todas as partes do inferno, sua subdivisão, como Lúcifer está lá, como o demônio está lá, como os demônios agem, e mostrou um panorama geral. Então, hoje, o que eu me propus é trazer de uma forma um pouco mais breve, de uma forma um pouco mais característica, como o inferno é subdividido, alguns dos castigos que são observados no inferno, em algumas almas. Não trouxe todos os aspectos, mas alguns para que a gente possa ter um panorama geral. Então, começando, a entrada e o aspecto geral do inferno. A santa, ela coloca que ela numa tarde, ela estava um pouco doente, e ela se ausentou no quarto, no seu claustro, para poder ficar longe do mundo. E ela teve essa visão, ela entrou em êxtase, e o arcanjo Rafael veio até ela e a conduziu para uma visão do inferno. A santa, ela conta que ao chegando a essa porta, com o arcanjo carregando ela até lá, ela viu um escrito na porta: este lugar era o inferno sem esperança, inferno sem intervalo nos tormentos, inferno sem descanso. Esse é o título do inferno, o lugar que eles vão, todos aqueles que vão morrer em estado de pecado mortal, que não vão ter a graça no final da vida também de pedir o perdão e não se arrependerem de seus pecados, é o destino final. Céu ou inferno, no caso isso, o inferno. Ao abrir-se a porta, viu-se um abismo, segundo ela, apavorante, um abismo que a santa descreveu que ela não conseguia permanecer ali. Então o arcanjo o tempo inteiro dava graça a ela e dava força para que ela continuasse naquela visão. Dentro do abismo, ela ouvia, né, que saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis. Então a santa, ela foi tomada de um horror extremo. Ela comenta no livro que ela nunca sentiu uma agonia, um horror tão grande diante daquela situação. Ela comenta que a espessura da porta, cada vez mais que ela olhava a porta, ela cada vez mais se alargava mais. E o corredor era um corredor muito espesso, e dentro desse corredor, segundo ela, reinava-se trevas inimagináveis, trevas que ela não consegue nem descrever. Então, como a luz que foi feita para ela, uma luz para que ela pudesse enxergar o inferno, ela enxergou que o inferno era dividido em 3 regiões: uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na superior era onde eram anunciados os grandes tormentos. Na intermediária era onde os instrumentos de tortura eram mais assustadores. No caso, alguns instrumentos que eram usados para tortura tinham uma classificação, eram bem assustadores, segundo ela. E na inferior era onde os instrumentos eram incompreensíveis, era onde ela não conseguia nem descrever o quão tamanho era dolorosa a dor ali naquela camada inferior. Essas regiões, segundo ela, eram separadas por longos espaços. No caso, tinha espaços entre essas regiões, e onde as trevas eram espessas. Então, de uma região a outra, era uma grande vastidão de trevas, dos mais variados e numerosos instrumentos de torturas. Dentro desse abismo, ela descreve que havia um dragão. Já imaginava que havia um dragão no inferno? Não sei se você já tinha, eu não tinha ouvido ainda falar. E que ocupava todo o comprimento do inferno. Então, o dragão, ele vinha desde a camada inferior, com sua cauda, até a camada superior, com sua cabeça. Ele ocupava todo o comprimento, sendo sua cauda no inferior, o corpo no intermediário e a cabeça no superior. A sua goela, ela ficava escancarada na abertura da porta. Depois eu vou falar um pouquinho como as almas entram no inferno. E agora, escancarada na abertura da porta, seus olhos e orelhas lançavam
fogos e chamas, sem claridade. Eu, nesse caso, imagino aquelas chamas escuras. Eu não sei se é assim que vocês imaginam também, mas eu imagino sem claridade. E com calor insuportável. Sua garganta ela vomitava, segundo ela, lava ardente e com odor infestado. Um odor horrível, um odor pior do que enxofre, a gente sente aqueles odores que a gente não consegue suportar. Segundo ela, ouvia-se gritos, blasfêmias, lamentações e aflições para as almas que estavam lá, misturado com calor e odor suportável. Tamanho mal lhe causava tudo aquilo que ela pensava que sua vida iria ser aniquilada. Ela não conseguia suportar aquilo. Então, para ela, era como se a vida dela estivesse sendo ceifada, estar naquele local. Aí, passando desse aspecto mais geral da porta, agora ela vai contar um pouquinho ali como que ela viu e descreve Satanás. Satanás então, ele se encontra no inferno na forma mais terrível possível, sentado numa longa viga no meio do inferno, com sua cabeça dirigindo o alto do abismo e seu pé descendo até o fundo. Seus pés e braços estavam estendidos, mas não em a viga no meio do inferno, com sua cabeça dirigindo o alto do abismo e seu pé descendo até o fundo. Seus pés e braços estavam estendidos, mas não em forma de cruz. Depois, mais para frente, ela vai explicar o porquê disso. Uma das mãos ameaçava o céu e a outra apontava o fundo do abismo. Era coroado por grandes chifres, chifres de servos. Inúmeros destes chifres saíam colunas de fumos e chamas. Seu rosto era de aparência repelente, aspecto horrível. Sua boca era como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, sem claridade e com odor horrível. Trazia no pescoço uma argola de ferro abrasado. Uma corrente ardente o aprisionava pelo meio do corpo e seus pés estavam acorrentados. As correntes de suas mãos estavam solidamente enganchadas na abóbada do abismo e os pés estavam fixados em um anel que era fixado no fundo do abismo. A corrente que circundava o meio de Satanás é a mesma corrente que aprisionava o dragão. Aqui é um aspecto geral, como que o Satanás ele se encontra. Ele é basicamente o mesmo aspecto que ela coloca o dragão. Então, o Satanás e o dragão eles formam o mesmo aspecto desde o fundo do abismo até a parte superior do inferno. Como que era a chegada das almas no inferno, como ela descreve. Aí, nesse momento ela descreve que as almas que haviam sido condenadas, elas chegavam com um letreiro na fronte, só que esse letreiro, no caso, era só para ela, para que ela pudesse entender durante a visão. É claro que para as almas não era necessário aquilo, porque as almas elas tinham, já no seu pensamento, no seu interior, elas sabiam porque estavam ali. Elas sabiam o motivo da sua condenação. Então ela explica lá que esse na fronte, esse letreiro que era escrito, era para que ela entendesse. Ela comenta que só pelos pecados e pelo pensamento eles conseguiam saber o porquê eles estavam lá e foram conduzidos. E durante esse percurso, eles eram afligidos e zombavam com repreensões cruéis e maus tratos que os demônios faziam com eles. Quando chegavam à entrada do abismo, as almas eram lançadas pelo demônio na boca do dragão, quando as cabeças eram jogadas, e o dragão ele permanecia sempre com a boca aberta. Engolidas, quando essas almas eram engolidas, elas deslizavam rapidamente. E quando elas deslizavam, elas iam ir até a parte do fundo do abismo, onde elas eram julgadas, no caso, por Satanás, pelo Lúcifer. Interceptadas. Então, assim, aqui ele comenta assim: elas deslizavam rapidamente pelas entranhas, chegando à abertura inferior, onde eram interceptadas por outros demônios e levadas ao príncipe das trevas, que era o monstro acorrentado. Eram logo julgadas e entregues aos algozes diabólicos, que as conduziriam. Esse caminhar até o seu lugar devido de seus crimes era muito lento, devido às espessas trevas que atravessava com uma espécie de violência, quanto por causa de torturas infligidas nesses espaços intermediários, pois demorava certo tempo até que os algozes, após que as almas fossem julgadas, demorava certo tempo até que elas fossem lançadas no abismo. Então, esse meio caminho até elas chegarem ou no superior, ou no intermediário ou no inferior, elas eram infligidas e sofriam múltiplas flagelações. Ela coloca, quando ela está explicando sobre as almas,
ela coloca um título de almas menos culpadas. O que seriam essas almas menos culpadas? São almas que cometeram em si crimes mais leves, não foram os crimes mais que atentaram diretamente num teor um pouco mais forte. Então elas pecaram sim contra Deus, mas de uma forma menos grave do que outras, no caso. Essas almas, após elas serem julgadas por Lúcifer, em vez de elas descerem direto para o fundo do abismo, que eram levadas pelos algozes, elas percorriam um caminho do mesmo modo das demais, elas percorriam aquele caminho que era torturoso, um caminho que demorava, só que eram entregues ao inferno superior. Chegando ali, ela encontrava uma multidão de demônios. Esses demônios se encontravam na forma de serpentes e bestas ferozes, que causavam muito terror. O olhar de Satanás apavorava, porque na camada superior é onde está a cabeça de Satanás, então é onde estão os olhos. Apavorava-os ainda mais. Se falar no fogo, que eram mergulhados. Então, é a imagem que todo mundo tem do inferno no início, né? O fogo e o terror, nesse sentido, aqui na camada superior. Ao redor delas reinava uma noite eterna. Então, o que significa isso? Elas não tinham qualquer tipo de distração. Elas estando ali no inferno, e condenadas, no caso, ela não tem nenhum tipo de gozo, de liberdade, de alegria. É aquilo ali, aquele sofrimento, dali não vai passar mais. É a eternidade. Ela não tem um misto para poder conseguir sair de sofrimento e ter um minutinho de paz. Cada alma era entregue a pelo menos 2 demônios. No caso, esses 2 demônios são 2 demônios principais. Eles são executores da justiça, da sentença da justiça divina. Então, cada demônio tem sua função. O primeiro, ele tem a função de espancar, dilacerar e atormentar sem cessar essa alma. E o segundo, ele tem a função de zombar, de reprovar e de fazer ela lembrar continuamente dos pecados, da maneira mais opressiva possível, perguntando-lhe como poderia ter cedido às tentações e ofendido seu Criador, mostrando-lhe todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem, que perdeu por sua falta. Então, imagine só, a gente quando a gente vai confessar, a gente faz essa reflexão, a gente vê o porquê que a gente pecou e a gente tenta buscar medidas se a gente não pecar mais, né? Então, a gente se compromete a confissão que a gente vai sair dali e não vai pecar mais. Então, imagine só, você ter um demônio só para você, no inferno, um demônio que te espanca, que te tortura, que vai estar arrancando seus pedaços, e um demônio que vai ter só com a função cuidando do seu pensamento, mostrando para você todas as vezes que você poderia não ter pecado e você pecou, todas as vezes que você teve a chance de fazer um bem e você não fez, e isso é uma tortura, incansavelmente, eternamente, sem cessar. Eu prefiro me abster dessa parte, porque eu prefiro, quanto mais longe poder fugir do inferno, eu quero tentar, depois de ter lido tudo isso aqui. Que não é fácil, não é brincadeira. Cada um entrega os demônios. Com isso tudo, a alma ela se colocava em estado de raiva e desespero, que se espremia em uivos e blasfêmias. Então, a alma ela se irritava, as almas se irritam e ficavam bravas porque elas vão começar a blasfemar contra Deus. Se Deus era misericordioso, Deus estando lá, elas vão blasfemar porque elas vão ver que Deus está mostrando para tudo que ela poderia ter feito e elas começam a sentir raiva. Como agora os demônios eles vão mostrar e vão estar afligindo elas com todos os tipos possíveis de dores. E elas vão começar a blasfemar. Então, por isso que no inferno está voltado cheio de blasfêmias e uivos de pessoas que estão em aflições nesse sentido. Aí aqui ela vai comentar um pouquinho, passando para mais para frente, ela vai comentar agora as diferenças dos habitantes das 3 regiões. Na região inferior é onde se encontram os grandes criminosos, é onde está entre os mais pecadores está a pior nata, a gente pode dizer assim, onde aqueles que mais pecaram. E pecaram gravemente de forma mais ofensiva a Deus. Na região intermediária estão os criminosos que são intermediários, e na região superior, que são os menos culpados, que eu comentei anteriormente, se encontram os judeus, que levaram uma vida isenta de crime, mas que ainda estavam apegados às suas próprias ideias, os cristãos que negligenciaram durante a vida a confissão ou foram privados delas na morte, entre outros.
referente aos tormentos condenados. Aqui eu não trouxe de todos, trouxe de alguns para a gente ter um aspecto e entender como que funcionam os sofrimentos lá. Cada um ele vai ter um sofrimento de acordo com aquele pecado que ele mais ofendeu a Cristo. Então aqui, vou começar aqui pelos impuros. Os impuros eram obrigados a se sentar sobre barras de ferros abrasados, penetravam todo o corpo e saíam pelo alto da cabeça. Enquanto um deles retirava o ferro e colocava novamente, os outros com alicates dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Essa era a condenação no caso dos impuros. Eles sofriam outros tipos também de flagelações, mas essa é a principal. Os usurários. Os usurários seriam o que a gente hoje considera como aqueles que são os agiotas, ou que usam o dinheiro para conseguir juros abusivos de outros, então gananciosos. Isso. Eles eram pregados sobre mesas incandescentes de fogos, com braços estendidos, mas não em forma de cruz. Aqui no caso eles colocam sempre não em forma de cruz, porque no inferno não pode ter nenhuma semelhança com a cruz de Cristo, salvação. Então eles tiram, toda vez que encontra, ele foi banido do inferno uma pessoa, no caso, ao formato de cruz em si, porque eles não suportam ver a cruz. Os demônios eles pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles e também no buraco que fazia no lugar do coração, dizendo: lembrai-vos, almas miseráveis, dos apegos que tivestes materiais durante toda a vossa vida, este apego que vos conduziu para onde agora estáis. Depois eram mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretido, sem obter um momento de descanso. Essas eram as aflições dos usurários, no caso, os gananciosos. Então, dá pra gente ver que cada um recebe sua pena de acordo com aquilo que buscou. Os blasfemadores. Os demônios amados eles eram torturados através de alicates e tiravam-lhe as línguas, porque quem blasfema através da boca. É o que eles colocaram aqui, mas tem outra forma de blasfemação também. E colocavam sobre um carvão, ou eles enchiam a boca deles com um carvão ardente e em seguida mergulhavam em caldeirões cheios de óleo fervente. Eles obrigavam a beber, dizendo: como ousares blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas. Para ver como que os demônios, eles temperam entre aqueles dois demônios, tem um lá sempre podendo te julgar e te mostrar por que você fez isso. Não longe estavam os covardes, que são aqueles que renunciaram a Cristo por medo de suplício. Mas o tormento destes não eram tão rigorosos, pois Deus considerava a fraqueza humana que os fez consumir. Então eles estavam no inferno, eles receberam as penas dos blasfemadores, só que esses que eram os covardes, eles recebiam penas um pouco menos consideradas, menos fortes no caso, do que aqueles que blasfemaram mesmo. Os traidores. Aqui estavam os traidores. Aqui estavam os homens infiéis a seus mestres e, sobretudo, cristãos que fizeram promessas no batismo somente para profaná-las. Algozes lhe arrancavam o coração com alicates e o recolocavam no lugar para poder arrancar de novo. Então, você incessantemente estava arrancado o coração, ele colocava o coração de novo e arrancava o coração. Era o sofrimento que eles viviam sofrendo. Também mergulhavam em tanques cheios de piche ardente. Eles diziam: almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade, não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus, porque fizeste no batismo a promessa solene de renunciar a Satanás, as suas pompas, as suas obras, e fizeste tudo ao contrário. Não vos esqueceis dessas promessas e recebei agora os castigos merecidos pela violação dela. É um justiceiro. Os demônios eles estão ali para fazer justiça contra o que você prometeu aqui e você não cumpriu na terra. Então, você vai passar a eternidade inteira sendo lembrado disso e castigado por isso. Os homicídios. Ali estavam os homens com o rosto feroz, mergulhados e imersos em caldeirões repletos de sangue fervente. Ora os demônios vinham e tiravam-lhes
desses caldeirões ferventes e os lançavam em águas frias, águas que eram meio geladas, então davam um choque neles, aquele choque interno. Depois os retiravam dessa para novamente mergulhados de novo. Então, eram assim, mergulhados em sangue fervente, depois água fria. Outros demônios, também armados com punhais flamejantes, vinham e apoianavam eles no coração, retiravam e antes que a lâmina pudesse retornar, eles apoianavam de novo. Então, eram esfaqueamentos constantes. Perto destes homens sanguinários estavam as mães que se desnaturavam ao ponto de tirar a vida dos filhos, e suas torturas eram quase as mesmas. Agora o outro. Os apóstolos que abandonaram a fé católica não por fraqueza, mas por corrupção. Os demônios os cerravam ao meio pelo corpo, com serras incandescentes, mergulhadas em chumbo derretido. Ora a cicatrização da carne ocorria, logo depois da cisão, permitindo aos gozos serrar novamente sem cessar. Imagine você passar a eternidade inteira sendo cerrado ao meio, aí assim que eles terminam de serrar, você costura e eles vêm te serrar de novo no meio. Eu não imagino uma dor dessa, um corte no dedo. Já dói, imagine você sendo cerrado ao meio. Eu prefiro fugir disso o mais possível. Os incestuosos. Homens e mulheres que cometeram impureza com pessoas do mesmo sangue ou parentesco espiritual. Perto ali estavam os habitantes de Sodoma. Eu acho que todos já tentam uma breve história de Sodoma. Os demônios mergulhavam essas almas em fossas cheias de lixo infecto e fervente. Depois eram retirados e cortados em pedaços. E quando os pedaços se juntavam, isso não era de uma forma demorada, eles colocavam, cortavam-se em pedacinhos, depois já reconstituía rápido para poder fazer sofrer novamente. O que era instantaneamente, eram novamente mergulhados, no caso, nessas fossas que eram cheias de lixo. Os feiticeiros, no inferno do meio, a bem-aventurada viu que aqueles que tiveram comércio com o demônio, no caso faziam negócios com o demônio durante a vida, eles estavam envolvidos em trevas medonhas e os algozes apedrejavam-nos com paralelepípedos de ferro incandescente, como ela coloca aqui no livro. Havia ali uma grelha quadrada por cima do fogo terrível. Ora os demônios as colocavam ali e as mantinham acorrentadas, e depois as retiravam dali para apedrejá-las. Então, eles viviam entre sendo... eu pensei na hora, né? Meu Deus, é como se fosse um churrasco, né? Coloca a pessoa e fica ali, queimando, e depois eles tiram de lá e apedrejam essa pessoa. Depois disso vem os excomungados. Os excomungados, eles eram tratados de uma forma um pouco diferente. Ela reparou, a santa ela reparou que algumas das almas que eram jogadas na boca do dragão, elas ali entravam e não saíam. E ela questionou o arcanjo por ter disso. Ele comentou que essas almas que eram lançadas na boca do dragão e não saíam do seu corpo, eram as almas que morreram excomungadas. A voz que lhe instruía disse que as almas desciam pela cauda do dragão, que vai até o fundo do abismo, e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. E ali permaneciam nessa prisão, odiada por demônios que as insultavam, dizendo: então sois vós que, cegos pelas paixões e embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. E as almas diziam: ai de nós, ai de nós. Elas respondiam lá dentro, com vozes lamentosas: que desgraça é a nossa, que mal medonho sofremos. Também tinha outros tormentos, aqui é uma breve dos tormentos que as almas sofrem no inferno. Tem os tormentos que são voltados aos pecados capitais, do orgulho, da ira, da avareza, da inveja, da preguiça, da gula, da luxúria. Também tem os sofrimentos particulares pelos ladrões, os filhos desnaturados, os infiéis aos votos de castidade, aos perjuros, os detratores, as virgens loucas, as viúvas viciosas e as mulheres idólatras de desobediência. Isso aqui no livro ele vai exemplificar todos os castigos, então para quem tem interesse pode pegar o livro e dar uma folheada, ele vai mostrar cada um. Eu quis trazer só um breve para a gente ter uma noção de como são os castigos.
Aí ela parte para uma outra seção, que é a seção das blasfêmias dos condenados. Por todo lugar ressoavam horríveis blasfêmias. Seus habitantes amaldiçoavam a Deus como se este tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem. Amaldiçoavam toda a humanidade sagrada de Cristo, seus mistérios e todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos, cujo abuso tinham causado horríveis castigos. Amaldiçoavam e blasfemavam contra o nome de Maria e suas prerrogativas, suas virtudes, mas sobretudo sobre sua maternidade divina. Porque se ela não tivesse dado à luz ao Filho de Deus, eles teriam menos culpas e não seriam entregues aos terríveis tormentos. Aqui, quando eu li isso, eu imaginei, né? Quantas e quantas pessoas, não só fora da Igreja Católica, mas dentro da Igreja, não dão o devido valor a Maria, né? E os demônios, dentro do inferno, eles amaldiçoavam e eles blasfemavam contra Maria. Olha a importância que Maria teve. A Maria, eles comentam que se não fosse a maternidade divina, se não fosse por Maria, as culpas deles seriam menores. Porque foi onde tudo nasceu. Porque Lúcifer, ele era obediente a Deus divino, a Deus do céu, mas ele não queria ser obediente a Deus na terra, a Deus que usava um corpo. Ele não queria ser obediente ao humano. Então aqui, os demônios, eles dão valor a Maria, mas às vezes nós não damos valor a Maria. Às vezes nossos irmãos da fé não dão valor a Maria, ou não acreditam muito no que Maria trouxe ao mundo, que Maria trouxe Deus e a importância que Maria tem. Aí agora pulando um pouquinho, sobre as hierarquias dos demônios. Quando houve a revolta dos demônios, os mesmos orgulhosos e contrariavam a Deus, eles caíram. Só que não caíram todos para o inferno. Um terço deles caiu e ficou pairando no ar, um terço ficou na terra e um terço foi para o abismo, para o inferno. Essa diferença de castigo ele corresponde às circunstâncias a que o pecado foi cometido e como Deus avaliou aquilo. Aqui é legal que dá para eu poder colocar aqui, até um trecho que eu peguei do Monsenhor Quinn. Ele coloca assim: os senhores precisam considerar que o homem vai para o inferno com o próprio corpo. Imagine o que representa uma pessoa passar, digamos, 1 hora com ouro ou prata derretidos em quentes dentro da garganta, sem anestésicos, sem os 1000 cuidados dos nossos hospitais. Imagine o que é passar a eternidade com ouro e prata derretidos na garganta. Querer engolir e não poder. Queimaduras horrorosas, sensações atrozes. Tudo isto é que Santa Francisca Romana viu como o martírio dos avarentos. Ela teve revelações numerosas, singulares, pormenorizadas, assombrosas. Viu as hierarquias dos demônios, suas funções, seus suplícios e os crimes que eles presidem. Então aqui coloca um quadro de como a hierarquia existente que cada demônio faz, os suplícios e os sofrimentos que os crimes que eles presidem. Primeiro ela viu Lúcifer, consagrado ao orgulho, chefe geral dos orgulhosos, rei de todos os demônios e todos os condenados. Esse rei é muito mais desgraçado do que todos os seus súditos. Lúcifer é o príncipe, é o rei do inferno. Normalmente o rei deve ser mais feliz do que os seus súditos. Mora num lugar de delícias, está num trono e está no trono. Um demônio não. Ele é mais infeliz. O rei da desgraça tem que ser o mais desgraçado. E por causa disso é ordenado que Lúcifer seja mais infeliz de todos. O inferno é dividido em 3 partes: o inferior, o inferno superior, o inferno médio e o inferno inferior. Lúcifer está no fundo do inferno inferior. É claro que o rei das trevas, o rei da desordem, na terra e nas coisas que são de Deus, o rei está acima. Mas o rei da desgraça, do crime, da infâmia, está abaixo de todos. Sob Lúcifer, chefe universal, acham-se subordinados 3 chefes, e a ele prespostos os demais. Ou seja, ele tem uma espécie de hierarquia, que é o vigário geral, e para cada um dos setores do crime é bem ordenado. Tem o Asmodeu, preside os pecados da carne. Ele era um querubim. Então imagine só, o Asmodeu ele era um querubim, ele brilhava
um puro espírito, ele é um santo aos olhos de Deus, e que transforma um demônio de pecado da carne. O quão se rebaixou um espírito desse, um querubim se rebaixar um demônio. O Mamon, que preside os pecados da avareza, ele era um trono. É interessante que denotar aqui, né, que o dinheiro ele representa uma das 3 categorias dos demônios, no caso. Ele está ali de um trono ele caiu da posição que estava de anjo e foi para o inferno. E Beuzebu que preside os pecados da idolatria. Todo crime que é ligado às práticas de magia, do espiritismo, é da alçada de Beuzebu. Naturalmente, a heresia também ela é uma alçada dele, mas as má doutrinas, os erros, contra a fé, etc., são da alçada de Beuzebu. Então aqui a gente consegue entender, vemos os pecados, a impureza, o orgulho, a avareza e a idolatria. Essas são as grandes avenidas, né, da infâmia, do crime e do inferno. Beuzebu é particularmente e especialmente o príncipe das trevas, é torturado pelas trevas e é por meio das trevas que tortura suas vítimas. Uma parte dos demônios fica no inferno, outra reside no ar, que é como comentei, alguma parte dele ficou no ar, outra ficou na terra e outra ficou no inferno. E eles buscam, o que acontece? Os demônios que estão no ar, eles vão estar o tempo inteiro tentando persuadir as pessoas, tentando fazer com que as pessoas comecem a cogitar o pecado, a tentar. E aí quando os demônios que estão na terra, eles começam a enxergar isso, eles vão partir mais para cima, que a pessoa caia, para que a pessoa se afunde, que a pessoa vá ao inferno, é a intenção deles. Os que ficam no inferno, eles dão as ordens e enviam aos seus deputados, né? Que são os demônios que estão parando no ar na Terra, e que residem no ar fisicamente, sob as perturbações atmosféricas e telulares, lançam por toda parte influências más, impeçam o ar físico moralmente. Seu escopo é principalmente debilitar a alma. Quando os demônios encarregados na Terra veem uma alma debilitada pela influência dos demônios do ar, atacam-na no seu esmorecimento para vencê-la mais facilmente. Então, basicamente, isso aqui é um pouco de como se age no... Eu pensei em trazer sobre as categorias dos anjos, arcanjos, dominações, só que daí ia fugir um pouco do que é o inferno. Então, acho que dá a gente trazer isso num outro momento e mostrar um pouquinho. Basicamente era isso que eu queria trazer, um aspecto geral do inferno, que eu queria trazer para vocês tentarem entender um pouquinho. Confesso que eu sou leigo no assunto, já quis estudar muito, então quando eu estava lendo, eu consegui aprender bastante coisa, eu vi muita coisa que eu não conhecia, nem imaginava que tinha um dragão no inferno, nunca tinha visto falar sobre, então quando eu peguei para estudar, eu entendi isso. É interessante, é um tema que a gente precisa sempre discutir. E o inferno está aí para todos, assim como o céu está para todos, a salvação está para todos, o inferno também está para todos. Então, se a gente não se policiar, se a gente não se cuidar e não fugir do pecado da carne, do pecado mortal, esse é um dos destinos que a gente pode obter. É isso. Boa noite a todas e Ave Maria. Que a Sagrada Face de Jesus resplandeça sobre cada um de vocês. O que foi isso? É o inferno. É para onde as almas pecadoras vão. Se não pararmos de insultar Deus,